pessoa que eu não tinha intimidade com ela. Aí eu não entendi muito, não entendi. Aí eu falei, tá. Aí ali ela ministrou sobre a minha vida e aquilo marcou meu coração. Eu falei, por que ela está orando por mim? É ruim quando a gente não tem entendimento, né? Mas aquilo me marcou e eu fiquei, por que ela ora por mim? O que é oração? E quando eu me converti, quando o Senhor me chamou, e aí eu fui entendendo, e aí eu fui estudando o que é oração. E foi uma coisa que me tocou muito e me envolveu de uma forma sobrenatural. E que a igreja possa tomar a oração como uma ponte que te leva até Deus. É o único caminho. Depois de Jesus, quando a gente precisa ter essa intimidade com Deus, é a oração. E que a gente possa ter essa intimidade com o Senhor de estar orando. Amém? Vamos ler a palavra? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lá em Lucas 11 fala que os discípulos pediram ao Senhor: Pai, Jesus nos ensina a orar. E aí o Senhor vem com essa oração dominical. Na verdade, Ele está ensinando o caminho de como se deve orar. Mas é tão lindo quando vem de Jesus que a gente tomou isso como uma oração e a gente faz das palavras de Jesus uma oração. E aí ele fala: portanto, vós orareis assim, Pai nosso. Ou seja, a gente aceitar a paternidade do Pai, se colocar no lugar de filho e invocar Ele como Pai, entrar na presença dEle como total dependente, entender que a gente não tem capacidade de realizar nada e chegar-se a Ele, Pai. E aí vem: santificado seja o teu nome. A gente adora Ele e depois a gente reconhece que Ele é santo, que Ele é puro, que Ele é digno de ser louvado. Reconhecendo sua pureza, sua bondade, sua misericórdia, não chamá-lo em vão. Eles tinham muito medo de falar o nome de Deus por estar chamando o nome de Deus em vão. Então Jesus, sabendo disso, os aconselhou: chama Ele de Pai. Aceita essa paternidade de filho. E aí, venha a nós o teu reino. Aceitar o governo do Senhor Jesus, de Deus. Eles eram, eu vou falar Senhor Jesus, mas ali ele estava falando de Deus. Aceitar esse governo, porque Israel era um povo obstinado a ser conduzido por juízes, por reis. Eles não sabiam viver nessa dependência de ir se achegar, eles não entendiam ainda. E o véu ainda não tinha se rasgado. O véu ia se rasgar. E hoje a gente entende que o véu foi rasgado de alto a baixo. E nós temos esse livre acesso. Reconhecer mais uma vez que Ele é soberano, que Ele é Rei dos reis, que Ele é Senhor dos senhores. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Às vezes a gente chega determinando tantas coisas para Deus, mas a gente não sabe qual é a vontade dele. Então, Pai, eu estou assim, Pai, eu estou necessitando disso, a minha casa precisa disso, meu filho precisa disso, a minha saúde está assim, mas, Pai, seja feita a tua vontade, porque a gente tem que entender que enquanto todas essas coisas, essas tribulações, esses ataques que vêm, Deus está nos aperfeiçoando, Deus está nos adestrando para uma guerra. Ou seja, se Ele atrapalhar o que Ele está fazendo, como que a gente vai ser preparado? Então a gente aceitar a vontade dEle. Pai, então seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia. É como o maná que descia do céu. Eu lembrei desse maná. E ali o Senhor fala: pega uma porção que vai ser necessária para cada dia. A não ser no sexto dia. O Senhor, no sexto dia vocês vão pegar dobrado, porque no sétimo Ele descansa. E a gente ter esse entendimento que a cada dia basta o ser humano. E a gente tem um pão diário, ou seja, a gente precisa de ir buscar esse pão
diariamente. O nosso alimento não pode ser só o físico. A gente também tem que alimentar o espiritual. E aí o Senhor fala, o nosso pão de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, ou perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores ou os nossos devedores. E entender que nós somos pecadores também. Que a gente também vai falhar, que a gente também vai errar. E entrar nesse lugar reconhecendo, Pai, eu sou pecador. Me perdoa hoje se eu pequei contra o meu irmão, se eu pequei contra ti. Me perdoa. Entrar nesse lugar como esse filho dependente, ser como criança mesmo, sabe, igreja? A gente precisa passar por essas portas e ser como criança diante desse Deus vivo, desse Pai Celestial. Porque Ele nos sonda, Ele nos vê, Ele sabe. A gente pode chegar aqui sorrindo, alegre, mas só Ele sabe como a gente está por dentro. Só Ele sabe quando a gente volta para a nossa realidade, como está sendo lá. E é isso que a gente precisa. Senhor, me acheguei aqui. Eu estou assim, hoje eu pequei, hoje eu falhei, mas me perdoa, Pai. Assim como eu vou aprender. Se você não aprendeu, aprende. Escola dominical, uma guerra por causa de perdão. Mas eles estão aprendendo, igreja. Então, deixa eles no processo deles, que eles vão aprender. A gente aprendeu, eles vão aprender também. E aprender a perdoar, liberar esse perdão, para que esse Pai também nos perdoe. Amém? E ter descanso, igreja, porque os dias são maus, mas basta cada dia o seu mal. A gente tem que crer nisso. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Em 1 Coríntios 10:13 diz: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas poderoso é Deus para te livrar. E a gente tem que crer nisso. Nós somos tentados todos os dias por tua causa, Senhor. Nós somos entregues à morte todos os dias, mas eu sei que o Senhor é poderoso para me livrar da minha tentação carnal. Nós temos tentação, ela é fraca, mas o que a palavra de Deus diz? Que quando estamos fracos, cala essa boca, aí é que somos fortes. É dependência, igreja. Aqui Jesus vem ensinando esse povo a ter essa dependência por esse Pai. E hoje o Senhor fala conosco, busca essa dependência. Foi falado tanto aqui de oração, louvor, oração, Isa, oração. A gente precisa aprender esse caminho. A gente precisa aprender a virar essa chave. Às vezes a gente vai orar, parece que não vai acontecer, mas é no tempo dele. A gente só precisa crer, a gente só precisa confiar e continuar dependendo. Pai, o Senhor ainda não respondeu, mas lembra de Daniel? Lembra quando você ficar cansada, pesarosa, falar, Senhor, não acontece nada, parece que nada... Lembra de Daniel? Daniel, desde o primeiro dia que você orou, eu ouvi e liberou, Deus liberou a bênção. Mas houve uma batalha nos céus, nas regiões celestiais. E aí Deus teve que enviar Miguel para pelejar com aqueles demônios que estavam lá tentando reter a bênção. Imagine a gente. E Daniel era diferente. A pastora falou aqui no domingo. Ele tinha o costume de orar a Deus 3 vezes ao dia. A gente às vezes mal consegue orar uma. Às vezes a gente só lembra, ai meu Deus, na hora que o sufoco vem, na hora que a afronta vem, a gente precisa aprender a ter essa vida, a gente precisa aprender a usar essa chave. Ela está na nossa mão, ela foi liberada. A gente tem livre acesso. Naquela época eles dependiam de sacerdote. E aí o sacerdote real, o santo soberano, vem sobre eles e dá o livre acesso, dá a chave. Entra assim na presença dele. Louva ele primeiro. Depois você pode pedir. Depois você confia. Depois você espera. E no final, depois que ele fala não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a honra, o poder e a glória desde agora e para todos sempre. Louva de novo. Louva no início, louva no final, louva no meio. Se tiver difícil, faça como Abacuque, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, porque chega um tempo, igreja, que de verdade a gente fica cansado. A gente cansa e o Senhor sabe disso. Ele só precisa ouvir a sinceridade dos nossos lábios. Senhor, está difícil, eu estou cansada, eu estou fadigada, mas o Senhor quer ouvir. Ele sabe, mas ele precisa dessa aproximação,
desde lá do Éden, tudo que o Senhor vem nos mostrando é que Ele queria ter um relacionamento com o seu amado. Ele não abriu mão por Ele ser soberano, santo, de estar lá todos os dias, visitando Adão, passeando pelo jardim. Eu amo essa ministração, porque todas as vezes Ele vinha e encontrava com Adão. Teve um dia que Ele chega e Ele não encontra Adão. E às vezes eu falo, Senhor, eu não quero que o Senhor passe por esse jardim e o Senhor não me encontre. Eu quero que o Senhor me encontre nesse jardim, todos os dias da minha vida. Por isso que eu pego essa mania, eu oro na pia, eu oro andando, eu oro, porque é o único acesso que a gente tem de estar ligada com esse Pai. A gente anda 24 horas em espírito, não, igreja, mas a gente pode andar em oração. Nem sempre, todas as vezes que a gente vem em oração, a gente vai estar em espírito, a gente só vai estar falando, conectado com Ele. Mas o Senhor quer ouvir a tua voz, Ele conhece a tua voz. Deus, eu falei, Senhor, tem alguma palavra que fala sobre isso, sobre o Senhor conhecer a minha voz? E aí estava lá, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Deus te conhece. E Ele fica esperando, cadê a Néia? Que eu ainda não ouvi a voz dela. Cadê o Ala? Que eu ainda não ouvi a voz dele, a voz de trovão, né? Cadê o Davi? Que eu ainda não ouvi a voz dele. André, cadê você? Que hoje eu ainda não ouvi a tua voz. E será que a gente pode parar por um instante e parar tudo? Tem hora que Deus fala, para, larga tudo aí e vem. E aí você vai comigo, Senhor. A gente precisa dessa conexão. E eu, graças a Deus, eu falo, Senhor, eu não quero experimentar o que outras pessoas já experimentaram. Que é se afastar dessa presença. E eu falo, Pai, por quê? Eu falo, não, Pai, não quero saber. Porque às vezes a gente vai ter que passar para entender. Eu não quero viver isso, eu não quero experimentar esse afastamento do Senhor. Porque eu não quero viver sem essa presença. Deus sabe que eu sou falha, que eu sou pecadora, mas eu necessito dele. E Ele sabe disso. Em Filipenses 4, 6, 7, bota aí, Paulo. Diz assim. É quase que a solicitude lá de Mateus 6, Filipenses 4, 6 e 7. Vamos ler junto, igreja? Amém? Vamos ler junto, igreja? Vamos ler em voz alta. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Ele aprendeu e ele liberou. E a gente tem que aprender e liberar para esse Deus. Venho a ti, Senhor. Venho a ti. Com o coração quebrantado e contrito como Davi. Davi fala que enquanto ele se calou, os ossos dele se secaram. Porque ele calou a voz dele. Então não cale a sua voz, não cesse de orar, não cesse de adorar esse Senhor, independente da sua situação. Estou em pecado? Ora. Estou entristecido? Ora. Estou falha? Ora. Ele só quer ouvir a tua voz. Estou fraca, Senhor, estou fraca, mas a tua palavra diz que o seu poder se aperfeiçoa. Então me ajuda nas minhas fraquezas. É lutar contra essas tentações diárias que vêm contra a nossa vida, contra a nossa mente, contra aquilo que a gente tem tentado construir diante desse Deus, desse Pai, igreja. Desse Pai que só quer ouvir a nossa voz. Seja ovelha do Senhor. Porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Peça, Senhor, eu quero conhecer a tua voz. Quando for o Senhor falando, não vai por aí. Não vai por esse caminho, não entra, não saia, fica. Porque tem uma intimidade, você vai conseguir ouvir. E eu as conheço, o Senhor te conhece. Então se achegue a Ele nessa noite. Se achegue a Ele amanhã, se achegue a Ele na sexta, no sábado, no domingo. Tudo que o Senhor quer é esse relacionamento constante. É um pão diário. Todos os dias tem um maná para as nossas vidas. Mas a gente precisa estar com essa ligação. Tem uma chave na tua mão. Você só precisa virar ela. Pai, eu venho a Ti. Eu estou cansada, mas eu venho a Ti. Eu estou alegre. É estranho, né? Ver uma pessoa alegre. Pai, cheguei, estou alegre.
Que a gente seja assim, igreja. A gente só se achega a Deus quando a gente está quebrado. Mas mesmo assim, com seus 4 pneuzinhos arriados, é nesse momento que Ele vem. Porque Ele tem cuidado de nós, igreja. E o prazer dele é ver quando a gente reconhece: Pai, eu quebrei minha cara, eu pensei que eu poderia. Mas hoje eu entendo que eu só posso depender do Senhor. Eu só consigo, eu só avanço se o Senhor estiver comigo. Me ensina a orar, Pai. Me ensina a orar, me ensina a esperar o Senhor falar, me ensina a te ouvir. Porque às vezes a gente tem essa mania e vai embora. Não espera nem o Senhor falar. Eu orei, o Senhor não falou nada, você nem esperou. Tem que orar com a Bíblia, igreja. Porque quando você orar e abrir, é a boca dele na terra falando contigo. Não tem como, é impossível. E ele fala, e ele cuida, e ele consola, e ele restaura, e ele nos põe de pé, e ele nos dá esse maná para a gente continuar indo avante e descansa. Ele pediu para o povo: no 6º dia vocês vão colher o dobro. Porque eu entendi que no 7º ele descansava. Por que, Jesus? Por que o dobro no 6º dia? Ó, a criação. No 7º ele descansou, igreja. E vai ter descanso para a gente também. A gente precisa aprender a descansar. Por que está inquieto, minha alma? E por que te abates dentro de mim? Espera em Deus. Confia nele. Porque a gente ainda o louvará. Ainda o adoraremos. Ainda o glorificaremos. Ainda que não aconteça conforme a gente queira. Que seja conforme a vontade e o querer dele. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, e que o Senhor possa continuar ministrando aos nossos corações. Aprenda a virar a chave que está nas suas mãos. Isso aqui tem que andar nas suas mãos, porque se ela não estiver na sua mão vai ficar complicado. Aqui tem a água que a Isa falou hoje. Aqui tem o pão, que é o nosso alimento, a água que nos lava, a água que nos hidrata. Precisamos ser hidratados, igreja. E a água está aqui, é a palavra rema, viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que muitas das vezes vem para nos ferir, para nos abater. Mas tem aqui o escudo, tem aqui o livramento, tem aqui a proteção na palavra. A palavra dele que nos põe de pé todas as manhãs. E que a gente aprenda todos os dias a virar essa chave, a entrar por esse jardim e ficar lá esperando, falar com ele. Espera um pouquinho. E quando você abre a palavra, não faz igual antigamente não, porque pode cair no versículo estranho. Mas já transou a palavra, fala: Senhor, fala comigo. Caso você não consiga ouvir, abre um Salmos, vê que dia é hoje, vamos supor, dia 28, abre um Salmo 21. Abre no Salmo 21, vê o que fala. Abre Provérbios 21, vê o que fala. Vê um colocador no grupo da igreja. Coloquei 30 salmos e agora eu estou lá em Provérbios. Cada dia, às vezes não dá porque é aniversariante, então eu pulo, deixo as pessoas serem contempladas lá por palavras abençoadoras. Mas a gente precisa da nossa comunhão, a gente precisa andar ligado com esse Senhor. E é através da oração, através da palavra, através do jejum, a gente consegue ouvir a voz dele. Amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite. Pai nosso que estás nos céus, nos ajuda nessa noite a andar contigo, a ouvir a tua voz, a ser dependente de ti, a andar, Senhor, segundo a sua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela nos põe de pé, ela nos restaura, ela nos vivifica. Senhor, os dias são tão maus, mas a tua palavra nos declara: basta cada dia o seu mal, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa, Senhor, se nós ofendemos, se nós machucamos. Meu Deus, nos perdoa assim como nós temos perdoado. Meu Deus, nos ensina a andar nessa comunhão contigo. Pai, nos ensina a usar essa chave que está nas nossas mãos. A gente só precisa parar um minuto e falar: eu preciso dessa intimidade com o Eterno. Pai, eu
eu sei que o Senhor conhece a minha voz. E eu vim aqui na tua presença me humilhar, me prostrar e te pedir, Senhor, fala comigo, aquieta a minha alma, aquieta o meu coração, todo bombardeio na mente, todo sugestionamento. Meu Deus, são tantos os ataques na nossa saúde, na nossa família, nos nossos filhos, mas nós temos um Pai. Pai, nos ajuda a te apresentar as nossas causas, Senhor, as necessidades dos nossos corações, da nossa casa, da nossa vida material também, Pai, porque está tudo diante das suas mãos. Senhor, o Senhor não perdeu o controle. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo Deus. O Senhor não mudou, Pai. O Senhor é o mesmo Deus que operou nos dias de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor é o mesmo Deus. O Senhor falou com Jacó, o Senhor falou com Abraão, o Senhor falou com Isaac. Nos ajuda a cavar esses poços, nos ajuda a não desistir. Isaac não desistiu, ele cavava, ia lá e entulhava, ele cavava, ia lá e entulhava, e ele não desistiu, até que ele encontrou um dia, um lugar de descanso, e ele cavou, e aquele poço foi dele. Nos ajuda, Senhor, a cavarmos até nós encontrarmos esse lugar de descanso, até o Senhor nos responder, até que o Senhor venha, pela minha causa, pela causa dos meus irmãos. Meu Deus, visita cada fotografia aqui representada, cada pedido de oração. Meu Deus, visita as famílias enlutadas, a família da Bela, Senhor. Meu Deus, visita, consola, meu Deus, conforta. Rei da glória, visita o Sebastião nessa noite. Meu Senhor da glória, passa com seu bálsamo, cicatriza, meu Senhor da glória, aquela cirurgia ali. Meu Deus, tantas vidas que clamam pelo teu favor nessa noite. Visita, Pai, que haja consolo, que haja restauração, que haja restituição através dessa intimidade contigo.